contextualização histórica dos Gálatas. Esta é a primeira carta que Paulo escreve. Por quê? Porque foi a primeira região que ele evangelizou. Então, ele evangeliza a Galácia, passa por ali cerca de 2, 3 anos, retorna e depois quer saber como está a igreja, percebe que a igreja está sendo influenciada pelos chamados cristãos judaizantes, né, que eram judeus convertidos, mas que além de estarem convertidos a Cristo, entendiam que a salvação era somente pela lei de Moisés, por cumprir a lei de Moisés. Paulo, então, vai escrever uma carta à igreja que está na Galácia, discordando disso. Mas essa carta ele vai escrever depois que esteve com a liderança da igreja de Jerusalém, pedindo autorização e orientação. E a igreja fala o seguinte, olha, fala para aqueles irmãos gentios da Galácia que eles podem continuar servindo Jesus sem a necessidade de observar a lei judaica, que eles simplesmente se abstenham de comer carne sacrificada aos ídolos, comer sangue, se preservar a pureza sexual, né, se guardar, e fazendo isso estariam muito bem e que pudessem servir a Deus. No texto de Gálatas, no capítulo 1, e estamos aqui no versículo 18, que nos dá a informação que Paulo, ele se converte, mas ele passa 3 anos numa fase de reflexão, isolamento, e somente após esses 3 anos é que ele sobe a Jerusalém, né? Aqui nós estamos em Atos, capítulo 9, versículo 26. Capítulo 9, quando a gente lê, parece que transcorrem algumas semanas, mas não. Capítulo 9 tem 3 anos ali, né? No versículo 26 são passados 3 anos a partir do versículo 1. Então, decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Irmãos, esse Tiago aqui é aquele Tiago, irmão mais velho do Senhor Jesus, tá? Meio-irmão mais velho dele, né? Alguns entendem que quando Maria se casa com José, José já teria uma segunda família, tá? Alguns entendem isso. De forma que o Senhor Jesus foi o primeiro filho de Maria, mas foi filho de José, que já tinha uma família, provavelmente, naturalmente, era viúvo, né? Então, ele tinha irmãos por parte de pai, no caso aqui, Tiago, era um deles, né? E aqui ele era o presidente da igreja, né? Versículo 20. Acerca do que vos escrevi, que diante de Deus testifico e não minto, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Veja, irmãos, conversão, passam-se 3 anos, ele vai para Jerusalém. Ele passa um pouquinho lá em Jerusalém, depois parece que existe um constrangimento, um rebuliço, uma situação difícil em Jerusalém, e Tiago pega Paulo e fala, Paulo, agora você vai para a tua terra natal, que fica na Cilícia, cidade natal dele. Então aqui, ó, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora queria destruir e glorificava a Deus a meu respeito. Agora veja o capítulo 2, a informação preciosa do capítulo. 14 anos depois. Se você juntar 3 anos mais 14, nós temos 17. Alguns entendem que os 3 anos já estavam embutidos nos 14, outros acham que não, mas no mínimo de 14 anos a 17 anos, Paulo ele vai esperar para efetivamente estar dentro do programa que Deus planejou para a vida dele. Ele passa entre 14 e 17 anos, irmãos, se preparando. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Quando ele desce, né,
para esclarecer a chamada confusão da circuncisão. Ele é acompanhado por Barnabé, o texto de Atos fala isso, e o texto de Gálatas fala, não, nós somos juntos também, levamos conosco Tito. Tito não era judeu, irmãos. Tito não era judeu. Alguém podia falar assim, não, vamos agora para que a comunidade judaica aceite Tito, vamos circuncidá-lo. Paulo falou, negativo, ninguém vai circuncidar Tito, não. Ele não é judeu, ele é grego, está na cultura dele. E quem vai tirar a salvação de Tito? É a circuncisão? De jeito nenhum. Agora, ao mesmo tempo, irmãos, veja como Paulo também, ele é ponderado. Ele vai pegar Timóteo, que tinha a ascendência judaica, mas que não era circuncidado. E vai falar para Timóteo, opa, Timóteo, você é judeu, meu filho. Cada coisa no seu lugar. Judeu é judeu. Como assim, Paulo? Você não é circuncidado. Vamos lá circuncidar. Fazer a sua circuncisão. Viram, irmãos, que Paulo não está sendo contra a lei. A única coisa que Paulo está falando é que é cada coisa no seu lugar. Respeito às culturas, né? Respeito às culturas. Judeu é judeu, cultura judaica. Gentil é gentil, cultura gentílica. Mas o Senhor Jesus está muito acima de cultura, de costumes, etc, né? No capítulo 2, versículo 2, subi em obediência a uma revelação, expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo estava demarcando ali, irmãos, os limites para o crescimento da igreja. A igreja, o evangelho vai chegar aos confins do mundo, aos confins da terra. Não tem problema. Lá Jesus vai ser Senhor também, até naquela língua, até naquela cultura, mas o povo vai manter a cultura deles. Muito bem. E ele vai concluir aqui, e por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, olha só o termo que ele vai usar, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então nós somos libertos do poder das trevas, do poder de Satanás, do poder do inferno, mas agora queriam escravizar aos costumes judaicos. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. O que é a destra da comunhão? É o ato de você estender, irmãos, a mão direita para abençoar o trabalho missionário ou vocacional de alguém. Então, os apóstolos estavam estendendo as suas mãos sobre a vida de Paulo e Barnabé, dizendo, eu estou vos abençoando com a autoridade que o Senhor me deu, para que você desenvolva um trabalho missionário entre os gentios, pregando a Cristo, mas sem a necessidade de estar presos ao judaísmo. A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que também me esforcei para fazer. E aqui, irmãos, ele vai discorrer sobre a famosa questão da obra da lei, né, a obra da carne e a obra da fé. A fé e as obras da lei. Que não pode ser confundida, esse termo aqui, de Gálatas, com o que ele vai tratar lá na frente, aos romanos, né? Ele vai falar
dos mesmos termos, aparentemente de uma forma inversa, mas nada disso. Aqui Paulo está falando que o homem não é justificado por obras da lei. Olha o texto que fala, no versículo 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém é justificado. Então, a lei tem o seu valor, tem a sua função, que é anunciar a Cristo, né, apontar para Cristo, mas a lei não tem poder de salvação. A única coisa que salva é Cristo Jesus, o Senhor. Aqueles que assim crêem, pela fé, alcançam essa salvação. E ele vai fazer uma exposição muito interessante, irmãos, usando aqui uma expressão que diz assim, no versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. 20, logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele vai no versículo 21 fazer aqui uma abordagem final. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu. Eu falo para vocês, queridos, que é muito comum, às vezes, né, em alguma igreja, alguém falar, olha, se você sair da minha igreja, for para outra, você vai perder a salvação. Que é isso, irmãos? Que heresia, vou falar para os irmãos, de Satanás é essa? Primeiro que quando a pessoa está em Cristo Jesus, ela, claro que tem que fazer parte de uma denominação, que é a chamada igreja local, mas antes disso, nós vamos ver lá na frente na carta aos Efésios, todos nós já fomos batizados na igreja mística e espiritual de Cristo Jesus, que é essa igreja que transcende a tempo e a espaço. Nós fazemos parte desta igreja. Ninguém nos tira, né, essa graça que nós recebemos. Que Paulo vai fazer uma exposição, entre a exposição que ele faz, vai fazer uma tipologia entre a lei, né, especialmente aqui no capítulo 3, e no versículo 24, quando ele diz o seguinte, vai fazer uma ilustração, né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que é o aio, irmãos? O aio, alguém quer se manifestar? Professor, tutor. Não é professor, é tutor. É aquela pessoa que é, na cultura grega, né, normalmente era escrava, né? Ou escravo, que era responsável por pegar a criança de dentro de casa e levá-la até o seu professor, até o seu mestre, até a escola. Era a perua escolar da época, era o aio. Então Paulo compara a lei ao aio, que nos pegou e nos apresentou a Cristo. Isso sem dúvida nenhuma, né? Quando nós pegamos o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento vai apontar para Cristo, né? Mas é interessante nós vermos, nós vamos tratar disso em Romanos, mas eu quero adiantar esse versículo para vocês. Romanos 10 e 4. Porque o fim da lei é Cristo. Esse fim aqui, irmãos, não é fim que a lei acabou. Não é fim que a lei se extinguiu. Esse fim aqui é um fim de finalidade. Tire essa palavra fim, coloque a palavra finalidade. Faça a substituição.
Como é que fica? A finalidade da lei é Cristo. É Cristo. Você vê que norteou a gente, né? Norteou. O objetivo, outra palavra, o objetivo da lei, outra palavra, o propósito da lei é Cristo. Então, alguns pegam esse versículo, está vendo? A lei acabou, a lei teve um fim. Errado. Essa aplicação no contexto original dela é um fim no sentido de finalidade, de propósito, né? De apontar. Você vê, irmãos, que para você chegar a um bom entendimento da palavra, é necessário você se esforçar, você examinar, você ter paciência, você investir tempo, né? Por que existe assim tanto mal entendido, às vezes até tantas heresias? Porque as pessoas pegam um pedacinho do que está escrito, em cima daquele pedacinho mal compreendido, se faz o que nós chamamos, né, de pontos de doutrina. Muito bem, mas voltando a Gálatas, ele ainda, irmãos, abordando essa questão da lei e da graça, ele vai fazer uma alegoria interessantíssima para afirmar, para que os irmãos compreendam, né, com mais clareza. E é até desafiadora essa ilustração que ele dá. No capítulo 4, no versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei. Por acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Olha o que ele vai tratar aqui, isso aqui é coisa seríssima, né? Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos, mas a Jerusalém celestial, ou a Jerusalém lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu que estás de parto, porque são numerosos os filhos da abandonada, que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Paulo compara a igreja de Cristo a Isaac. E fala da comunidade do Antigo Testamento, né, como Agar. Forte isso, né? Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo, na carta aos Coríntios, Paulo vai fazer uma distinção clara entre a dispensação da lei e a dispensação do Espírito, aqui Espírito Santo, né, se referindo à igreja. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro, como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Não foi à toa que os judeus começaram a perseguir Paulo, viu? Porque Paulo realmente era muito determinado e buscava ser muito claro, né, ao extremo, para que o evangelho de Cristo, né, não fosse... Imagine se não tivesse um homem, irmãos, do naipe, da estirpe de Paulo, que enfrentasse esse judaísmo. Imagine, nós seríamos escravizados até hoje aos costumes judaicos, a pretexto, né, de sermos salvos. Paulo foi o homem que Deus escolheu. Não, parece que esse daqui vai ser para mim um instrumento especial, para não somente pregar aos gentios, mas estruturar a fé a todas as nações fora de Israel. Contextualização histórica dos Gálatas. Esta é a primeira carta que Paulo escreve. Por quê? Porque foi a primeira região que ele evangelizou.
Então ele evangeliza a Galácia, passa por ali cerca de 2, 3 anos, retorna e depois quer saber como está a igreja, percebe que a igreja está sendo influenciada pelos chamados cristãos judaizantes, né, que eram judeus convertidos, mas que além de estarem convertidos a Cristo, entendiam que a salvação era somente pela lei de Moisés, por cumprir a lei de Moisés. Paulo, então, vai escrever uma carta à igreja que está na Galácia, discordando disso. Mas essa carta ele vai escrever depois que esteve com a liderança da igreja de Jerusalém, pedindo autorização e orientação. E a igreja fala o seguinte, olha, fala para aqueles irmãos gentios da Galácia que eles podem continuar servindo Jesus sem a necessidade de observar a lei judaica, que eles simplesmente se abstenham de comer carne sacrificada aos ídolos, comer sangue, se preservar a pureza sexual, né, se guardar, e fazendo isso estariam muito bem e que pudessem servir a Deus. No texto de Gálatas, no capítulo 1, e estamos aqui no versículo 18, que nos dá a informação que Paulo, ele se converte, mas ele passa 3 anos numa fase de reflexão, isolamento, e somente após esses 3 anos é que ele sobe a Jerusalém, né? Aqui nós estamos em Atos, capítulo 9, versículo 26. Capítulo 9, quando a gente lê, parece que transcorrem algumas semanas, mas não. Capítulo 9 tem 3 anos ali, né? No versículo 26 são passados 3 anos a partir do versículo 1. Então, decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Irmãos, esse Tiago aqui é aquele Tiago, irmão mais velho do Senhor Jesus, tá? Meio irmão mais velho dele, né? Alguns entendem que quando Maria se casa com José já teria uma segunda família, tá? Alguns entendem isso. De forma que o Senhor Jesus foi o primeiro filho de Maria, mas foi filho de José, que já tinha uma família, ele provavelmente, naturalmente, era viúvo, né? Então ele tinha irmãos por parte de pai, no caso aqui Tiago, era um deles, né? E aqui ele era o presidente da igreja, né? Versículo 20. Acerca do que vos escrevi, que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Veja, irmãos, conversão, passam-se 3 anos, ele vai para Jerusalém. Ele passa um pouquinho lá em Jerusalém, depois parece que existe um constrangimento, um rebuliço, uma situação difícil em Jerusalém, e Tiago pega Paulo e fala, Paulo, agora você vai para a tua terra natal, que fica na Cilícia, cidade natal dele. Então aqui, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora queria destruir e glorificava a Deus a meu respeito. Agora veja o capítulo 2, a informação preciosa do capítulo. 14 anos depois. Se você juntar 3 anos mais 14, nós temos 17. Alguns entendem que os 3 anos já estavam embutidos nos 14, outros acham que não, mas no mínimo de 14 anos a 17 anos, Paulo ele vai esperar para efetivamente estar dentro do programa que Deus planejou para a vida dele. Ele passa entre 14 e 17 anos, irmão, se preparando. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Quando ele desce, né, para esclarecer a chamada confusão da circuncisão, ele é acompanhado por Barnabé, o texto de Atos fala isso,
E o texto de Gálatas fala, não, nós somos juntos também, levamos conosco Tito. Tito não era judeu, irmãos. Tito não era judeu. Alguém podia falar assim, não, vamos agora, para que a comunidade judaica aceite Tito, vamos circuncidá-lo. Paulo falou, negativo, ninguém vai circuncidar Tito, não. Ele não é judeu, ele é grego, está na cultura dele. E quem vai tirar a salvação de Tito? É a circuncisão? De jeito nenhum. Agora, ao mesmo tempo, irmãos, veja como Paulo também, ele é ponderado. Ele vai pegar Timóteo, que tinha a ascendência judaica, mas que não era circuncidado. E vai falar para Timóteo, opa, Timóteo, você é judeu, meu filho. Cada coisa no seu lugar. Judeu é judeu. Como assim, Paulo? Você não é circuncidado. Vamos lá circuncidar. Fazer a sua circuncisão. Viram, irmãos, que Paulo não está sendo contra a lei. A única coisa que Paulo está falando é que é cada coisa no seu lugar. Respeito às culturas, né? Respeito às culturas. Judeu é judeu, cultura judaica. Gentil é gentil, cultura gentílica. Mas o Senhor Jesus está muito acima de cultura, de costumes, etc, etc, etc. Né? No capítulo 2, versículo 2, subi em obediência a uma revelação, expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo estava demarcando ali, irmãos, os limites para o crescimento da igreja. A igreja, o evangelho vai chegar aos confins do mundo, aos confins da terra. Não tem problema. Lá Jesus vai ser Senhor também, até naquela língua, até naquela cultura, mas o povo vai manter a cultura deles. Muito bem. E ele vai concluir aqui, e por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, olha só o termo que ele vai usar, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então nós somos libertos do poder das trevas, do poder de Satanás, do poder do inferno, mas agora queriam escravizar aos costumes judaicos. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. O que é a destra da comunhão? É o ato de você estender, irmãos, a mão direita para abençoar o trabalho missionário ou vocacional de alguém. Então, os apóstolos podem estender as suas mãos sobre a vida de Paulo e Barnabé, dizendo, eu estou vos abençoando com a autoridade que o Senhor me deu, para que você desenvolva um trabalho missionário entre os gentios, pregando a Cristo, mas sem a necessidade de estar presos ao judaísmo. A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que também me esforcei para fazer. E aqui, irmãos, ele vai discorrer sobre a famosa questão da obra da lei, né, a obra da carne e a obra da fé. A fé e as obras da lei. Que não pode ser confundida, esse termo aqui, de Gálatas, com o que ele vai tratar lá na frente, aos romanos, né? Ele vai falar dos mesmos termos, aparentemente, de uma forma inversa, mas nada disso. Aqui pode estar falando que o homem não é justificado por obras
da lei. Olha o texto que fala, no versículo 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém é justificado. Então a lei tem o seu valor, tem a sua função, que é anunciar a Cristo, né, apontar para Cristo, mas a lei não tem poder de salvação. A única coisa que salva é Cristo Jesus, o Senhor. Aqueles que assim crêem, pela fé, alcançam essa salvação. E ele vai fazer uma exposição muito interessante, irmãos, usando aqui uma expressão que diz assim, no versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. 20, logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele vai no versículo 21 fazer aqui uma abordagem final. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu. Eu falo para vocês, queridos, que é muito comum, às vezes, né, em alguma igreja, alguém falar, olha, se você sair da minha igreja, for para outra, você vai perder a salvação. Que é isso, irmãos? Que heresia, vou falar para os irmãos, de Satanás é essa? Primeiro que quando a pessoa está em Cristo Jesus, ela, claro que tem que fazer parte de uma denominação, que é a chamada igreja local, mas antes disso, nós vamos ver lá na frente na carta aos Efésios, todos nós já fomos batizados na igreja mística e espiritual de Cristo Jesus, que é essa igreja que transcende a tempo e a espaço. Nós fazemos parte desta igreja. Ninguém nos tira, né, essa graça que nós recebemos. Que Paulo vai fazer uma exposição, entre a exposição que ele faz, vai fazer uma tipologia entre a lei, né? Especialmente aqui no capítulo 3, e no versículo 24, quando ele diz o seguinte, vai fazer uma ilustração, né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que é o aio, irmãos? O aio, alguém quer se manifestar? Professor, tutor. Não é professor, é tutor. É aquela pessoa que é, na cultura grega, né, normalmente era escrava, né? Ou escravo, que era responsável por pegar a criança de dentro de casa e levá-la até o seu professor, até o seu mestre, até a escola. Era a perua escolar da época, era o aio. Então Paulo compara a lei ao aio, que nos pegou e nos apresentou a Cristo. Isso sem dúvida nenhuma, né? Quando nós pegamos o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento vai apontar para Cristo, né? Mas é interessante nós vermos, nós vamos tratar disso em Romanos, mas eu quero adiantar esse versículo para vocês. Romanos 10 e 4. Porque o fim da lei é Cristo. Esse fim aqui, irmãos, não é fim que a lei acabou. Não é fim que a lei se extinguiu. Esse fim aqui é um fim de finalidade. Tirem essa palavra fim, coloque a palavra finalidade. Faça a substituição. Como é que fica? A finalidade da lei é Cristo. É Cristo. Você vê que norteou a gente, né? Norteou.
O objetivo, outra palavra, o objetivo da lei, outra palavra, o propósito da lei é Cristo. Então, alguns pegam esse versículo e está vendo, a lei acabou, a lei teve um fim. Errado. Essa aplicação no contexto original dela é um fim no sentido de finalidade, de propósito, né? De apontar. Você vê, irmãos, que para você chegar a um bom entendimento da palavra, é necessário você se esforçar, você examinar, você ter paciência, você investir tempo, né? Por que existe assim tanto mal entendido, às vezes até tantas heresias? Porque as pessoas pegam um pedacinho do que está escrito, em cima daquele pedacinho mal compreendido, se faz o que nós chamamos, né, de pontos de doutrina. Muito bem, mas voltando a Gálatas, ele ainda, irmãos, abordando essa questão da lei e da graça, ele vai fazer uma alegoria interessantíssima para afirmar, para que os irmãos compreendam, né, com mais clareza. E é até desafiadora essa ilustração que ele dá. No capítulo 4, no versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei. Por acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Olha o que ele vai tratar aqui, que isso aqui é coisa seríssima, né? Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém celestial, ou a Jerusalém lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu que estás de parto, porque são numerosos os filhos da abandonada, que os filhos a que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Paulo compara a igreja de Cristo a Isaac. E fala da comunidade do Antigo Testamento, né, como Agar. Forte isso, né? Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo, da carta aos Coríntios, Paulo vai fazer uma distinção clara entre a dispensação da lei e a dispensação do Espírito, aqui Espírito Santo, né, se referindo à igreja. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro, como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Não foi à toa que os judeus começaram a perseguir Paulo, viu? Porque Paulo realmente era muito determinado e buscava ser muito claro, né, ao extremo, para que o evangelho de Cristo, né, não fosse... Imagine se não tivesse um homem, irmãos, do naipe, da estirpe de Paulo, que enfrentasse esse judaísmo. Imagine, nós seríamos escravizados até hoje aos costumes judaicos, a pretexto, né, de sermos salvos. Paulo foi o homem que Deus escolheu. Não, parece que esse daqui vai ser para mim um instrumento especial, para não somente pregar aos gentios, mas estruturar a fé a todas as nações fora de Israel. Contextualização histórica dos Gálatas. Esta é a primeira carta que Paulo escreve. Por quê? Porque foi a primeira região que ele evangelizou. Então, ele evangeliza a Galácia, passa por ali cerca de 2, 3 anos,
retorna e depois quer saber como está a igreja, percebe que a igreja está sendo influenciada pelos chamados cristãos judaizantes, né, que eram judeus convertidos, mas que além de estarem convertidos a Cristo, entendiam que a salvação era somente pela lei de Moisés, por cumprir a lei de Moisés. Paulo, então, vai escrever uma carta à igreja que está na Galácia, discordando disso. Mas essa carta ele vai escrever depois que esteve com a liderança da igreja de Jerusalém, pedindo autorização e orientação. E a igreja fala o seguinte, olha, fala para aqueles irmãos gentios da Galácia que eles podem continuar servindo Jesus sem a necessidade de observar a lei judaica, que eles simplesmente se abstenham de comer carne sacrificada aos ídolos, comer sangue, se preservar a pureza sexual, né, se guardar, e fazendo isso estariam muito bem e que pudessem servir a Deus. No texto de Gálatas, no capítulo 1, e estamos aqui no versículo 18, que nos dá a informação que Paulo, ele se converte, mas ele passa 3 anos numa fase de reflexão e isolamento, e somente após esses 3 anos é que ele sobe a Jerusalém, né? Aqui nós estamos em Atos, capítulo 9, versículo 26. Capítulo 9, quando a gente lê, parece que transcorrem algumas semanas, mas não. Capítulo 9 tem 3 anos ali, né? No versículo 26 são passados 3 anos a partir do versículo 1. Então, decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Irmãos, esse Tiago aqui é aquele Tiago, irmão mais velho do Senhor Jesus, tá? Meio-irmão mais velho dele, né? Alguns entendem que quando Maria se casa com José, José já teria uma segunda família, tá? Alguns entendem isso. De forma que o Senhor Jesus foi o primeiro filho de Maria, mas foi filho de José, que já tinha uma família, ele provavelmente, naturalmente, era viúvo, né? Então ele tinha irmãos por parte de pai, no caso aqui Tiago, era um deles, né? E aqui ele era o presidente da igreja, né? Versículo 20. Acerca do que vos escrevi, que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Veja, irmãos, conversão, passam-se 3 anos, ele vai para Jerusalém. Ele passa um pouquinho lá em Jerusalém, depois parece que existe um constrangimento, um rebuliço, uma situação difícil em Jerusalém, e Tiago pega Paulo e fala, Paulo, agora você vai para a tua terra natal, que fica na Cilícia, cidade natal dele. Então aqui, ó, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora queria destruir e glorificava a Deus a meu respeito. Agora veja o capítulo 2, a informação preciosa do capítulo. 14 anos depois. Se você juntar 3 anos mais 14, nós temos 17. Alguns entendem que os 3 anos já estavam embutidos nos 14, outros acham que não, mas no mínimo de 14 anos a 17 anos, Paulo ele vai esperar para efetivamente estar dentro do programa que Deus planejou para a vida dele. Ele passa entre 14 e 17 anos, irmãos, se preparando. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Quando ele desce, né, para esclarecer a chamada confusão da circuncisão, ele é acompanhado por Barnabé, o texto de Atos fala isso, e o texto de Gálatas fala, não, nós somos juntos também, levamos conosco Tito. Tito não era judeu, irmãos. Tito não era judeu.
Alguém podia falar assim, não, vamos agora para que a comunidade judaica aceite Tito, vamos circuncidá-lo. Paulo falou, negativo, ninguém vai circuncidar Tito, não. Ele não é judeu, ele é grego, está na cultura dele. E quem vai tirar a salvação de Tito? É a circuncisão? De jeito nenhum. Agora, ao mesmo tempo, irmãos, veja como Paulo também, ele é ponderado. Ele vai pegar Timóteo, que tinha a ascendência judaica, mas que não era circuncidado. E vai falar para Timóteo, opa, Timóteo, você é judeu, meu filho. Cada coisa no seu lugar. Judeu é judeu. Como assim, Paulo? Você não é circuncidado. Vamos lá circuncidar. Fazer a sua circuncisão. Viram, irmãos, que Paulo não está sendo contra a lei. A única coisa que Paulo está falando é que é cada coisa no seu lugar. Respeito às culturas, né? Respeito às culturas. Judeu é judeu, cultura judaica. Gentil é gentil, cultura gentílica. Mas o Senhor Jesus está muito acima de cultura, de costumes, etc, né? No capítulo 2, versículo 2, subi em obediência a uma revelação, expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo estava demarcando ali, irmãos, os limites para o crescimento da igreja. A igreja, o evangelho vai chegar aos confins do mundo, aos confins da terra. Não tem problema. Lá Jesus vai ser Senhor também, até naquela língua, até naquela cultura, mas o povo vai manter a cultura deles. Muito bem. E ele vai concluir aqui, e por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, olha só o termo que ele vai usar, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então nós somos libertos do poder das trevas, do poder de Satanás, do poder do inferno, mas agora queriam escravizar aos costumes judaicos. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. O que é a destra da comunhão? É o ato de você estender, irmãos, a mão direita para abençoar o trabalho missionário ou vocacional de alguém. Então, os apóstolos estavam estendendo as suas mãos sobre a vida de Paulo e Barnabé, dizendo, eu estou vos abençoando com a autoridade que o Senhor me deu, para que você desenvolva o trabalho missionário entre os gentios, pregando a Cristo, mas sem a necessidade de estar presos ao judaísmo. A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que também me esforcei para fazer. E aqui, irmãos, ele vai discorrer sobre a famosa questão da obra da lei, né, a obra da carne e a obra da fé. A fé e as obras da lei. Que não pode ser confundida, esse termo aqui, de Gálatas, com o que ele vai tratar lá na frente, aos romanos, né? Ele vai falar dos mesmos termos, aparentemente, de uma forma inversa, mas nada disso. Aqui Paulo está falando que o homem não é justificado por obras da lei. Olha o texto que fala, no versículo 15. Nós, judeus, por natureza,
e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém é justificado. Então a lei tem o seu valor, tem a sua função, que é anunciar a Cristo, né, apontar para Cristo, mas a lei não tem poder de salvação. A única coisa que salva é Cristo Jesus, o Senhor. Aqueles que assim crê, pela fé, alcançam essa salvação. E ele vai fazer uma exposição muito interessante, irmãos, usando aqui uma expressão que diz assim, no versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. 20, logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele vai no versículo 21 fazer aqui uma abordagem final. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu. Eu falo para vocês, queridos, que é muito comum, às vezes, né, em alguma igreja, alguém falar, olha, se você sair da minha igreja, for para outra, você vai perder a salvação. Que é isso, irmãos? Que heresia, vou falar para os irmãos, de Satanás é essa? Primeiro que quando a pessoa está em Cristo Jesus, ela, claro que tem que fazer parte de uma denominação, que é a chamada igreja local, mas antes disso, nós vamos ver lá na frente na carta aos Efésios, todos nós já fomos batizados na igreja mística e espiritual de Cristo Jesus, que é essa igreja que transcende a tempo e a espaço. Nós fazemos parte desta igreja. Ninguém nos tira, né, essa graça que nós recebemos. Que Paulo vai fazer uma exposição, entre a exposição que ele faz, vai fazer uma tipologia entre a lei, né? Especialmente aqui no capítulo 3, e no versículo 24, quando ele diz o seguinte, vai fazer uma ilustração, né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que é o aio, irmãos? O aio, alguém quer se manifestar? Professor, tutor. Não é professor, é tutor. É aquela pessoa que é, na cultura grega, né, normalmente era escrava, né? Ou escravo, que era responsável por pegar a criança de dentro de casa e levá-la até o seu professor, até o seu mestre, até a escola. Era a perua escolar da época, era o aio. Então Paulo compara a lei ao aio, que nos pegou e nos apresentou a Cristo. Isso sem dúvida nenhuma, né? Quando nós pegamos o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento vai apontar para Cristo, né? Mas é interessante nós vermos, nós vamos tratar disso em Romanos, mas eu quero adiantar esse versículo para vocês. Romanos 10 e 4. Porque o fim da lei é Cristo. Esse fim aqui, irmãos, não é fim que a lei acabou. Não é fim que a lei se extinguiu. Esse fim aqui é um fim de finalidade. Tire essa palavra fim, coloque a palavra finalidade. Faça a substituição. Como é que fica? A finalidade da lei é Cristo. É Cristo. Você vê que norteou a gente, né? Norteou. O objetivo, outra palavra, o objetivo da lei, outra palavra, o propósito da lei
é Cristo. Então, alguns pegam esse versículo, está vendo? A lei acabou, a lei teve um fim. Errado. Essa aplicação no contexto original dela é um fim no sentido de finalidade, de propósito, né? De apontar. Você vê, irmãos, que para você chegar a um bom entendimento da palavra, é necessário você se esforçar, você examinar, você ter paciência, você investir tempo, né? Por que existe assim tanto mal entendido, às vezes até tantas heresias? Porque as pessoas pegam um pedacinho do que está escrito, em cima daquele pedacinho mal compreendido, se faz o que nós chamamos, né, de ponto de doutrina. Muito bem, mas voltando a Gálatas, ele ainda, irmãos, abordando essa questão da lei e da graça, ele vai fazer uma alegoria interessantíssima para afirmar, para que os irmãos compreendam, né, com mais clareza. E é até desafiadora essa ilustração que ele dá. No capítulo 4, no versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei. Por acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Olha o que ele vai tratar aqui. Isso aqui é coisa seríssima, né? Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos, mas a Jerusalém celestial, ou a Jerusalém lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu que estás de parto, porque são numerosos os filhos da abandonada, que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Paulo compara a igreja de Cristo a Isaac. E fala da comunidade do Antigo Testamento, né, como Agar. Forte isso, né? Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo, na carta aos Coríntios, Paulo vai fazer uma distinção clara entre a dispensação da lei e a dispensação do Espírito, aqui Espírito Santo, né, se referindo à igreja. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro, como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Não foi à toa que os judeus começaram a perseguir Paulo, viu? Porque Paulo realmente era muito determinado e buscava ser muito claro, né, ao extremo, para que o evangelho de Cristo, né, não fosse... Imagine se não tivesse um homem, irmão, do naipe, da estirpe de Paulo, que enfrentasse esse judaísmo. Imagine, nós seríamos escravizados até hoje aos costumes judaicos, a pretexto, né, de sermos salvos. Paulo foi o homem que Deus escolheu. Não, parece que esse daqui vai ser para mim um instrumento especial, para não somente pregar aos gentios, mas estruturar a fé a todas as nações fora de Israel.